Bom, provavelmente se você tá nesse vídeo, tu deve estar por dentro da polêmica envolvendo o nome do técnico Cuca, o recém-anunciado pelo Corinthians. Mas para quem talvez tenha caído de paraquedas nessa novela de águas um tanto quanto turvas, após ser anunciado pelo clube paulista, muitos torcedores do Corinthians têm se manifestado contra essa contratação, usando a hashtag #RespeitaAsMina como sinal de desaprovação, devido a um fato que ocorreu em 1987. Mas para quem não sabe o que aconteceu lá e quer descobrir, vem comigo que eu te explico tudo nesse vídeo e ainda dou um pouco sobre a minha opinião, beleza? Esse geralmente é o momento que eu peço para você deixar o like e comentar algo aqui, mas como esse vídeo é um pouco mais sério, eu vou logo direto ao ponto, beleza? Então bora. Antes de contar o que aconteceu, eu quero destacar alguns pontos, beleza? Mesmo tendo se passado mais de 30 anos do ocorrido, pouco se tem acesso ao processo em si. A Suíça conta com a lei de proteção de dados que varia de caso para caso. Nesse, por se tratar de algo íntimo, a liberação do processo só pode ocorrer em 3 situações, conforme apurado pelo UOL em parceria com uma jornalista suíça. A primeira situação pode ser por força da lei, a segunda por uma decisão judicial e a terceira por autorização da própria vítima. No entanto, se sabe que os 4 jogadores envolvidos foram enquadrados no artigo 187 do Código Penal da Suíça, que diz: uma pessoa pode ser punida por até 5 anos de custódia ou fiança por 1. Ter uma relação sexual com uma pessoa que tem menos de 16 anos. 2. Incitar uma criança menor de 16 anos a ter uma relação. E 3. Envolver uma criança de 16 anos em uma relação. Eu vou ter que falar desse jeito para meu vídeo não ser desmonetizado, beleza? Então vamos lá. Bom, sabendo de tudo isso, o que a gente tem é o seguinte. No ano de 1987, Alex Estival, o Cuca, era jogador do Grêmio. E em julho desse ano, o clube gaúcho fazia uma excursão rumo a Berna, na Suíça, para disputar a Philips Cup Bern, um torneio amistoso que reunia equipes de todo o mundo. Naquela edição, os gaúchos enfrentaram o Benfica de Portugal, os suíços Young Boys e Neutschel Chamax. Eu acho que deve ser assim que fala, se não for, desculpa aí. Dentro do grupo de jogadores do Grêmio que iriam disputar o torneio estavam os 4 envolvidos nessa história, sendo eles Cuca, atacante na época que tinha 24 anos, Eduardo Henrique Hamster, ou Chico, como ficou conhecido, que era goleiro e na época tinha 19 anos, Henrique Arlindo Etches, zagueiro que tinha 21 anos, e por último, Fernando Castoldi, conhecido como Fernando Gaúcho, atacante que na época tinha apenas 22 anos. No dia 30 de julho, às vésperas da final, onde o Grêmio iria enfrentar o Neustadtel Schmax, uma garota de 13 anos acompanhada por 2 amigos teria ido até o hotel onde o elenco brasileiro estaria hospedado para pedir autógrafos e camisas do time brasileiro. Ao chegarem ao local, teriam encontrado Cuca e os outros 3 jogadores e pedido autógrafos e camisas. Nesse momento então, os integrantes do time gaúcho concordaram, mas falaram que isso teria que ser feito em algum dos quartos em que os jogadores estariam hospedados. Ao subirem para os quartos, as coisas começaram a ficar perturbadoras. Supostamente, quando entraram no quarto, os jogadores pouco quiseram saber sobre o que haviam prometido e começaram a simplesmente assediar a garota, a beijando e tocando, segundo algumas testemunhas. A garota teria tentado se defender dos ataques, mas em seguida os jogadores teriam tirado os 2 rapazes que acompanhavam de dentro do quarto, sendo a última visão de ambos a menina sendo atirada na cama, com os 4 jogadores ficando a sós com a garota por mais ou menos 30 minutos. Os amigos da garota ainda teriam tentado pedir ajuda aos funcionários do hotel, mas não tiveram sucesso. Depois, a garota deixou o quarto visivelmente confusa e perturbada com o que tinha acabado de acontecer, e foi ao encontro de seus companheiros vestida com uma camisa e calça do Grêmio. Em seguida, ela foi para casa e, junto de seus pais, foi à delegacia para registrar a queixa. O texto de um jornal suíço da época diz que a vítima teria dito que Cuca, Eduardo e Henrique teriam forçado ela a ter relações com ele. Fernando não participou do ato, mas ajudou os demais jogadores a despir a garota. O quarteto gremista foi preso logo em seguida. O jornal chamado Der Band, eu acho que deve ser assim que se pronuncia, conta que no primeiro interrogatório todos negaram ter ao menos tocado a garota, mas no segundo, Cuca, Eduardo e Henrique acabaram afirmando que o ato sexual teria ocorrido, porém com o consentimento da garota. Engraçado, eu acho que eu já vi uma história parecidíssima em algum lugar, mas onde? E aliás,
esse caso também terá um vídeo aqui futuramente, beleza? Bom, depois da gente dar uma olhada nesses primeiros fatos, eu quero parar de documentar e falar um pouco sobre o que eu acho sobre isso. Cara, assim, apesar de as informações sobre o caso serem escassas devido a ter ocorrido na Suíça, em uma época onde as notícias não corriam tão rapidamente nem com tanta facilidade e com poucos veículos trazendo a informação, não tem como a gente saber o que é 100% concreto ou não. Mas, segundo o que eu pesquisei, foi o que mais eu consegui chegar próximo de uma realidade ali, beleza? E cara, se isso aconteceu 100% como aconteceu, velho, eu tenho muito nojo desse momento, desse caso, sério. Se isso realmente aconteceu, eu tenho asco desse sujeito, beleza? Sério. É inimaginável 3 caras maiores de idade, supostamente responsáveis, supostamente pensantes, dizerem que realmente fizeram o que fizeram com uma menina de 13 anos e justificarem que foi consensual. Sério, o quão abominável você precisa ser, velho. Puta merda. Mas beleza, voltando aos fatos. Esse mesmo jornal ainda complementa dizendo que alguns relatórios forenses dizem ter encontrado o sêmen de Cuca e Eduardo no corpo da criança. Os 4 jogadores envolvidos foram presos e passaram um mês detidos em Berna, mas após pagarem uma multa de 7.000 francos suíços foram liberados. Logo em seguida eles acabaram retornando para o Brasil, mas a história não acabaria ali. Mesmo depois de passarem um mês detidos e pagarem a multa, a justiça da Suíça seguiu com o processo e 2 anos após o ocorrido, em 1989, teria dado a sentença. Os enquadrados no artigo 187 do Código Penal Suíço foram Cuca, Eduardo e Henrique, e teriam que cumprir 15 meses de prisão, além de pagarem uma multa. Já Fernando foi condenado a 3 meses de prisão e pagamento de multa por ter sido cúmplice. E ainda, os 4 teriam que pagar proporcionalmente os gastos da vítima com advogados e outros custos que ocorreram no decorrer do processo. Porém, mesmo sendo condenados pela justiça, nenhum dos 4 jogadores cumpriu a pena, já que, para cumpri-la, eles deveriam ir por vontade própria até a Suíça, já que a justiça brasileira não extradita os seus cidadãos. Porém, é óbvio que nenhum deles foi até lá, e com o passar dos anos, o caso foi prescrito, ou seja, o governo suíço, entre aspas, perdeu o direito de punir os jogadores devido ao tempo de condenação ter extrapolado o limite máximo estipulado pela própria justiça suíça. Então, para ficar mais fácil o entendimento, assim, nenhum deles cumpriu a pena, mas como já estourou o tempo limite de quando eles poderiam aplicar a lei, eles não devem nada, supostamente, à justiça da Suíça, beleza? Tranquilo. Sobre o caso inteiro em si, foi isso. Eles supostamente cometeram um crime pesadíssimo e acabaram por sair basicamente impunes. Eu ainda uso a palavra supostamente, mas assim, os caras foram condenados e tinha muita prova e testemunha. Então, eu acho, né? Enfim. E agora, 36 anos depois de todo o ocorrido, tudo volta à tona com diversos torcedores se revoltando contra a diretoria do Corinthians, devido à escolha do técnico Cuca para assumir o time alvinegro no lugar de Fernando Lázaro. E isso se deve ao fato do clube ter campanhas de respeito à mulher e diversas iniciativas para o futebol feminino, sendo o time brasileiro mais forte nessa categoria. E para muitos torcedores, é uma vergonha um clube que tem um de seus slogans, a hashtag #RespeitaAsMina, contratar um técnico acusado de abusar de uma garota. E isso pode ser visto em algumas redes sociais, com alguns integrantes de torcidas organizadas fazendo publicações contra o técnico Cuca e até os torcedores indo na frente do CT protestar. Sério, tem uma galera boa protestando lá na frente. Em um dos últimos acontecimentos, sendo as jogadoras do time feminino publicando uma imagem falando sobre o que é ser Corinthians e o que representa a hashtag #RespeitaAsMina. Sério, eu vi gente falando que não tem nada a ver com o Cuca, até o técnico da categoria de futebol feminino falou sobre isso, mas sinceramente, na minha opinião, não teria por que publicar isso logo agora, depois de toda essa polêmica com o atual técnico. Aqui, uma intervenção. Enquanto eu editava esse vídeo, eu procurei mais algumas informações e temos algumas atualizações sobre a situação de Cuca no Corinthians. Com as manifestações contra o técnico ainda acontecendo e toda a pressão não só pelo histórico de Cuca, mas também por uma semana esportivamente difícil para o clube alvinegro, com o jogo pela Copa do Brasil contra o Remo, que em circunstâncias normais até não seriam nenhum tipo de problema, mas eles estão com uma desvantagem de 2-0 no placar e com um time muito mal organizado em campo. Então esse jogo passa a ser bem mais complicado para o elenco, e ainda por cima, logo no domingo, o time paulista vai ter que enfrentar o seu maior rival, o Palmeiras, e talvez Cuca não estivesse suportando a pressão, e segundo Vampeta, pela Jovem Pan e mais alguns outros jornalistas por outros veículos, o Cuca teria procurado o presidente do Ilho pedindo a rescisão contratual, ou seja, teria pedido para sair do clube. Mas assim, contrapondo isso que eu acabei de dizer,
o GE teria ligado para o técnico e perguntado sobre a veracidade das informações, e o mesmo teria negado, dizendo que estaria se preparando para o próximo jogo à frente do time paulista. Assim, não dá para saber qual versão é a verdadeira, mas mesmo com o pouco tempo que eu tenho acompanhando esse tipo de notícias, eu posso afirmar que essas coisas não são tiradas do vento. Mas é aquilo, tirem suas próprias conclusões. Mas sério, para quem é corintiano, deve estar sendo uma semaninha top, incrível. Era isso que eu tinha para dizer e vamos voltar pro vídeo. E assim, agora um pouco mais sobre o que eu acho sobre esse caso. Apesar de tudo que eu li ter me causado sensações indescritivelmente ruins, eu ainda penso um pouco no que o narrador Jorge Igor disse no vídeo dele. Aliás, esse cara faz um trabalho fantástico, beleza? No vídeo dele, ele disse basicamente ter um sentimento ambíguo sobre a pessoa que tem um histórico criminoso poder ou não voltar a exercer suas atividades profissionais. Porque em primeiro lugar, nós temos ódio, nojo e todo sentimento negativo em relação àquele indivíduo. E muitas vezes desejamos que aquela pessoa suma da face da terra. Mas por outro lado, muitas pessoas pensam que todos merecem uma segunda chance. Merecem ter uma chance para reparar os seus erros, sabe? O Cuca, em 2021, fala sobre esse caso junto de suas filhas e sua esposa. E diz não ter feito nada. E toda essa história não aconteceu dessa maneira. Abre aspas para ele. Não houve estupro como falam, como dizem as coisas. Houve uma condenação por ter uma menor adentrado o quarto. Simplesmente isso. Não houve abuso sexual, tentativa de abuso ou coisa assim. Esse episódio de 1987 precisa ser explicado. Eu estava no Grêmio havia 2 ou 3 semanas apenas. Não conheci ninguém. Eu jamais toquei numa mulher indevidamente ou inadequadamente. Sou um cara de cabeça e consciência tranquila. Fecha aspas. E nesse caso, a esposa dele conversa com a câmera dizendo que ele é um homem íntegro e tudo mais. E sinceramente, eu não sei muito mais o que dizer sobre isso. Óbvio, se tudo que saiu nas matérias for verdade, esse cara, junto de outros 3, cometeram um ato asqueroso. Mas ele merece uma segunda chance? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês refletirem e responderem.